pessoas queridas que têm acompanhado nossa conversa franca sobre as altas habilidades e superdotação. Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de conversa conosco, trabalhando hoje um dos mitos, que é a confusão existente entre uma criança prodígio e uma criança autohabilidosa ou superdotada. Quer saber mais sobre isso? Quer entender a diferença? Como que eu enxergo isso no meu filho? Vem comigo, me acompanha, porque hoje esse é o tema da nossa conversa franca. Eu vou compartilhar com vocês hoje a explicação que uma série de pesquisadores e pesquisadoras aborda sobre a prodigialidade. Para Feldman, prodígio é a criança, normalmente com menos de 10 anos de idade, que tem um desempenho num nível de adulto, mas de um adulto altamente treinado, não qualquer adulto, um adulto altamente treinado em um certo campo do desempenho cognitivamente muito exigente. O que o prodígio seria? Um fenômeno que ocorre com a ajuda de outras pessoas, uma vez que o que é enfatizado é o desempenho e não a inteligência em si. O autor ele vai ressaltar que as crianças prodígios normalmente elas se destacam na música, na matemática, nos esportes, na ginástica e também no xadrez. Junto com Feldman, eu vou trazer outros pesquisadores para que nós possamos definir então o que é ser prodígio e qual a diferença entre prodígio e autohabilidoso. Há diferença? Veremos. Diferente de Feldman, Chavinina ele considera como prodígio a criança, e mais uma vez criança, que antes dos 10 anos apresenta um desempenho intelectual ou criativo e além disso também pode ser realizações extraordinárias em qualquer tipo de atividade real. Vocês lembram que Feldman disse que era música, matemática, xadrez, esportes e ginástica. E Chavinina já pensa que não. Pensa que pode ser em qualquer área, qualquer tipo de atividade real. Por outra parte, Wiener e Martino consideram como prodígio aquela pessoa que domina um campo de maneira muito fácil e rápida, com expertise. De acordo com esses autores, esse é o prodígio. Morilock e Martino relacionam a uma precocidade extrema em algumas áreas específicas, ressaltando que elas não necessariamente obteriam scores muito altos em testes de QI. Olha que para nós, não conhecemos muito as altas habilidades de superdotação, isso parece um contrassenso, né? Porque no senso comum, o autohabilidoso é aquela pessoa que tem QI alto. Se não tiver o QI lá no topo, não é autohabilidoso, não é superdotado. Isso é mais um mito. Então, nós veremos com o decorrer das nossas conversas francas o porquê disso ser um mito. Eu deixo um exemplo para vocês agora. Se a minha área de altas habilidades é, por exemplo, na música, eu vou obter um score alto do meu QI em lógico-matemática? O que vocês acham? Pode ser que sim. Por quê? Mas como assim? Se é música e matemática, acontece que a mesma zona cerebral responsável pela área da matemática também é pela área da música. Então talvez sim, o meu QI em matemática possa ser alto. Mas será que o meu QI vai ser alto em linguagens? Será que eu vou conseguir manifestar a mesma habilidade que eu tenho, a mesma capacidade que eu tenho numa área das inteligências em outra também? E se for numa área que não pode ser medida pelo QI? Entenderam do que nós estamos falando? Scores altos de QI não necessariamente vão ser a resposta. Por isso que nós precisamos de uma variedade de instrumentos, porque nessa variedade, quanto mais instrumentos, melhor, para nós podermos completar realmente assim uma visão mais ampla, mais completa daquilo que a criança, do que o adolescente pode produzir, tem em capacidade e em potencial. Olha que interessante o que Feldman diz a respeito exatamente disso. O autor acrescenta que essas pessoas, elas parecem ser indivíduos com talento acadêmico geral médio ou acima da média, porém com talentos em domínios específicos profundamente poderosos. Viram a diferença? É isso que nós estamos falando. Gardner acrescenta algo bem importante. Ele entende que quando essa criança, que é um prodígio, ela cresce, 3 coisas podem acontecer com ela. Ela pode deixar de ter o desempenho que ela tinha antes, ela pode manter o mesmo desempenho de alto nível, tornando-se um especialista nessa área que é de interesse dela,
ou então pode tornar-se um criadores de primeira classe. Para isso, Gardner exemplifica com Mozart. Mozart começou a tocar piano muito pequenininho e ele foi desenvolvendo essas habilidades e foi construindo, criando coisas novas, criando técnicas novas, criando na música algo muito novo que foi com certeza a sensação na época e que até hoje continua nos impactando quando nós ouvimos Mozart, assim como da mesma forma acontece quando ouvimos outros autohabilidosos nessa área. Mas eu trago o exemplo de Mozart, que é o mesmo que Gardner trouxe, por quê? Porque ele já bem novinho, ele já começou a demonstrar essa prodigialidade na vida dele. Outra questão que devemos prestar bastante atenção é na assincronia entre o desenvolvimento cognitivo e a maturidade das crianças prodígios, também das crianças autohabilidosas. Mas o que é isso de assincronia? A sincronia é quando eu desenvolvo a minha habilidade cognitiva muito mais na frente. Então, o que é isso? Eu vou pegar o mesmo exemplo de Mozart. Mozart era uma criança e ele estava muito à frente da sua geração, dos seus coleguinhas, dos seus amigos em idade, ou seja, dos seus pares em idade. As crianças com 5, 6 anos, elas queriam brincar, elas queriam correr na rua, mas o que Mozart queria fazer? Ele queria tocar piano. Então, esse exemplo mostra bem a sincronia. É uma criança que ela está naquele talento dela, ela está muito além de uma criança da sua idade estaria. Nós temos sim que cuidar desse desenvolvimento. As nossas crianças, elas são sim crianças, elas têm 3 anos, sabe ler, mas ela tem 3 anos, ela tem 4 anos, ela toca piano como Mozart, mas ela tem 4 anos. Então nós precisamos garantir um desenvolvimento saudável dessa criança. E como que nós fazemos isso? A manutenção ou o desenvolvimento dessa maturidade pode ser estimulada pelos pais. Como? Bom, nós precisamos criar uma rotina que incentive a brincadeira e a realização de tarefas que estejam de acordo com a idade cronológica dessa criança ou desse adolescente. É claro que precisam ser brincadeiras com um quê de inteligência. E é importante também vocês conversarem com os seus filhos, com os seus alunos, por que daquela proposta. Se eles não entendem o porquê, muitas vezes eles se recusam a participar da atividade. Mas quando eles entendem, eles topam. Então, vocês podem propor: filho, vamos brincar de esconde-esconde? A criança vai dizer assim: pô, mas essa brincadeira ela é chata, porque eu só tenho que correr e me esconder. Aí entra a sagacidade da família também. Nós podemos criar estímulos para eles. Olha só, nós vamos brincar de esconde-esconde, mas hoje a brincadeira está diferente. Eu escondi pela casa algumas pistas e eu quero que vocês encontrem. Eu vou dar para vocês agora, ou para você, né, se é um filho só, eu vou dar para você agora essa pista aqui. E você tem que procurar, tem que responder, descobrir a resposta e na resposta tu vai encontrar onde está isso aqui na casa, a próxima pista. Então assim eles vão. Assim há incentivo, porque assim vocês estão ativando outras áreas da inteligência, além da inteligência sinestésica corporal, que também precisa ser desenvolvida. Afinal, correr faz bem, exercícios faz bem, né? O nosso corpo também precisa movimentar-se. Bom, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Agora, nada deve ser forçado. Se a criança se sente bem criando um robô, criando um aplicativo, ou pintando, ou ainda estudando violão, piano, alguma outra coisa assim, é importante deixá-la aproveitar esse momento, porque é nesse momento que ela está desenvolvendo seus talentos e as suas potencialidades. E não deve ser frustrado, esse momento de produção, de criação, não deve ser frustrado. Outra questão importante, precisa tomar cuidado para que eles não se tornem prisioneiros dessa rotina, porque nesse caso não vão conseguir desenvolver as habilidades sociais de forma adequada e elas são essenciais à vida de qualquer um de nós, verdade? Então compete aos pais prestar atenção à saúde, ao desenvolvimento interpessoal, estimulando o contato com outras crianças, para que todo o espectro do filho prodigioso possa ser desenvolvido da melhor forma possível. Isso serve também para as crianças autohabilidosas. Lembrando que eu quero fazer uma diferenciação com vocês agora.
As crianças prodígios, elas podem ser autohabilidosas? Claro que sim. As crianças autohabilidosas podem ser prodígios? Claro que sim. Mas nos lembremos que o prodígio, ele está vinculado à realização de algo, não à inteligência em si, não à produção da inteligência, mas à realização de uma tarefa, de uma atividade. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos de crianças prodígios para que vocês possam comparar, inclusive, com os seus próprios filhos ou seus alunos. A Elita André é uma australiana, hoje ela tem 13 anos de idade, mas ela começou a pintar aos 9 meses de vida. Gente, não há dúvidas de que ela seja uma criança prodígio. Com 2 anos de idade, as pinturas dela foram expostas em um museu em Melbourne. Hoje em dia, as suas obras são exibidas em vários países do mundo. Não há a menor dúvida do quanto essa menina é prodigiosa. Próxima criança que eu quero mostrar para vocês é a Kim Câmara. Desde os 2 anos, esse menino alemão, ele já trilha o caminho para o sucesso. Com o quê? Com o seu violino. 2 anos. André Rieu, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é um dos maiores violinistas da atualidade, já o convidou inclusive para uma apresentação em um dos seus shows quando ele tinha 3 aninhos. Hoje ele tem 20 anos e continua atuando no mundo da música. Agora eu quero que vocês acompanhem aqui comigo um trechinho dessa apresentação. Olha que coisa mais linda! Eu quero encerrar com Taylor Wilson, que hoje ele tem 26 anos de idade, mas apenas com 14 anos de idade ele criou um reator de fusão nuclear na garagem da casa dele. Aos 10 anos ele já sabia decor todos os números atômicos da tabela periódica e começou a paixão dele pelos elementos radioativos. Ele já construiu também um detector de radiação, o que lhe rendeu um prêmio muito importante chamado Prêmio Jovem Cientista Intel. Com esses 3 exemplos que eu deixo para vocês, nós encerramos a nossa conversa franca hoje sobre as altas habilidades de superdotação e a confusão com as crianças prodígio. Então, vocês devem dizer, mas o meu filho é um prodígio? Pare e pensa, se o teu filho tem alguma produção que se destaca muito antes do tempo de que um adulto, até os 10 anos de idade, então, se ele tem alguma produção assim, se ele é um excelente músico, um excelente pintor, um excelente comunicador, uma excelente artista, uma excelente atriz, um excelente bailarino, ou um excelente físico, um excelente químico, muito novinho, então sim, nós estamos falando de possibilidade de ser uma criança prodígio. Agora, as altas habilidades de superdotação, elas vão sim se manifestar nessas mesmas áreas que eu falei para vocês, mas ela vai continuar um crescente pela vida toda. Então, com isso, nós encerramos a nossa conversa franca sobre as altas habilidades de superdotação. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, que tenham gostado e aproveitado esse momento que nós estivemos juntos. Um grande abraço, um grande beijo, cuidem-se bastante e fiquem com Deus. Tchau, tchau!